Hoje nós vamos falar sobre habilidades e técnicas do conselheiro. E vamos começar falando sobre habilidades para escutar. Todo conselheiro precisa saber escutar demonstrando atenção. Enquanto o aconselhado está falando, ele precisa manter um contato visual fixo no aconselhado. Não pode permitir que haja distrações ou interferências. É importante que haja uma distância entre o ajudador e o ajudado, de maneira que não fiquem nem muito perto e nem muito longe. O conselheiro precisa cuidar muito com sua postura de atenção, não ficar se movimentando com o corpo, não ficar fazendo gestos e também precisa ter uma conduta verbal, não interferir a fala do seu aconselhado. E é muito importante que ao terminar de ouvir o que o aconselhado falou, ele repita com suas próprias palavras, demonstrando se entendeu exatamente o que o aconselhado quis dizer. Dentro das habilidades para escutar está o esclarecimento, que é o momento em que o aconselhado termina de falar, termina de expressar a sua história, seu problema, e o conselheiro então procura esclarecer o que foi que realmente o aconselhado quis dizer. Então ele repete com suas palavras e pergunta: foi isso mesmo que você disse? Foi isso que eu entendi. E também tem o controle da percepção, que é a questão do feedback, demonstrando a mensagem que ele recebeu. Ou seja, eu entendi que você quis dizer isso. Você confirma que foi isso que você quis dizer? Para que tudo fique bem esclarecido. Existem também as habilidades para orientar. Muitas vezes o aconselhado chega ali no consultório e não sabe por onde começar. Então existem algumas perguntas que são muito efetivas para que o aconselhado consiga uma direção, consiga passar as informações necessárias. São chamadas as perguntas abertas. Também tem a questão da condução indireta, que é perguntar o que é que o aconselhado gostaria de falar naquela sessão e deixar que ele fale do jeito que ele quiser. E aí, então, depois dessa conversa, o conselheiro delimita e faz o foco do atendimento. Muitas vezes, o aconselhado fala da sua história, fala do seu problema de maneira muito abrangente, com muitos detalhes. Então, o conselheiro precisa ter a habilidade de enfocar, ou seja, de direcionar, de delimitar. Então ele faz uma pergunta ao aconselhado de maneira que ele especifique melhor a situação que ele quer realmente resolver. E também tem a condução direta, é onde o conselheiro pergunta exatamente sobre o problema. Fale mais sobre essa situação que você está falando, fale mais diretamente, mais especificamente sobre esse problema que você está me contando. Habilidades para refletir. Enquanto o conselheiro está ouvindo o aconselhado falar, ele deve fazer uma reflexão sobre os sentimentos que o aconselhado está demonstrando ao falar. E depois ele deve então fazer um comentário com suas próprias palavras dizendo: eu percebi que quando você falou isso, você sentiu dessa maneira. Eu percebi que enquanto você falou isso, você teve um sentimento de culpa, um sentimento de saudade, um sentimento de raiva, um sentimento de vergonha, demonstrando qual foi a percepção que ele teve do sentimento expressado pelo seu cliente. E ao comentar sobre isso, ele deve fazer uma reflexão sobre a experiência vivenciada, buscar um feedback sobre o que o aconselhado acabou de falar. Você disse que isso te incomoda muito, mas quando você faz determinada atitude, como é a sua reação? Como é que você tem um retorno? Ou como é que você se sente depois de fazer isso? Para que o aconselhado perceba a experiência que ele vivencia quando passa por aquela situação ou quando fala sobre aquela situação. E refletir o conteúdo. É exatamente fazer aquela paráfrase que nós já falamos agora há pouco. É você procurar esclarecer o conteúdo que você acabou de ouvir, se foi exatamente o que você entendeu, se você realmente conseguiu compreender
o que o seu aconselhado estava falando. Habilidades para desafiar. Enquanto o aconselhado fala da sua história, da sua experiência, da sua vida, do seu problema, o conselheiro passa por alguns sentimentos interessantes. E é importante que ele dê um retorno, dê um feedback desse sentimento para o seu aconselhado. E ele pode dizer, olha, eu achei sua história muito comovente, muito desafiadora ou muito preocupante. Ele dá um retorno, mas faz um desafio para que o aconselhado continue lutando, continue sendo perseverante, continue acreditando, porque até ali ele já foi um vencedor, até ali ele já conseguiu alcançar muitas coisas importantes para a solução do seu problema. E também é importante que o conselheiro compartilhe algum sentimento de alguma situação que ele já vivenciou e foi vencedor. Por exemplo, eu tive um problema que foi bastante comovente, bastante desafiador, mas eu confiei, eu tive esperança, eu lutei, eu fiz a minha parte, eu corri atrás da solução e hoje esse problema já está resolvido. Você também pode resolver o seu problema. Habilidades para interpretar. Perguntas interpretativas. Depois que o aconselhado contou toda a história, o conselheiro procura fazer algumas perguntas envolvendo as situações ocorridas com as atitudes vivenciadas pelo seu aconselhado, para tentar relacionar a situação com o fato ocorrido, com o fato vivenciado. E também tem a fantasia e metáfora. A partir do momento que vocês conversaram sobre essas perguntas, fizeram a interpretação da atitude com a situação, agora o conselheiro faz o aconselhado perceber uma outra forma de enfrentar aquela situação. Habilidades para informar. É o momento em que o conselheiro, depois de ouvir toda a informação do aconselhado, ele passa então um resumo de tudo aquilo, talvez o resultado de um teste ou alguma outra informação para a compreensão do seu aconselhado. E dá um conselho dizendo mais ou menos o que o aconselhado poderá fazer, juntando todas aquelas informações, toda aquela conclusão que os dois tiveram depois da conversa. No final de cada sessão, o conselheiro deve ter a habilidade para passar um resumo de tudo que foi conversado, de tudo que foi planejado, de tudo que foi resolvido, para que o seu cliente, o seu aconselhado, saia dali com uma nova visão, uma nova interpretação, com novas ideias, com novas atitudes, novos desafios. O resumo, ele vai ajudar a mostrar para o cliente, mostrar para o aconselhado o valor da sessão, o valor daquele aconselhamento, o valor de estar ali disposto a buscar solução para o seu problema, para a sua história, para a sua situação.